abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Então, somente os versos 7 e 8 do profeta Jeremias, capítulo 17. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar uma palavra poderosa. Quantos Jesus tem? Amém. Fica aí, não pode focar, o negócio está muito calor. Vocês acharam assim ou não? Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor, verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí ele faz agora uma analogia. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba. Diga comigo, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar. Curva a sua cabeça, querido Deus, com reverência, com temor. Nós estamos aqui preparados, Deus, para ministrar o sentimento que Tu tens colocado no nosso coração para falar ao Teu povo, a igreja. Ajuda-nos, através da pessoa bendita do Espírito Santo, para que sejamos bem-sucedidos e eu me faça entendido. Para tanto, eu te peço da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua unção, e mais do que isso, Senhor, que a Tua presença seja intensificada por conta da Tua palavra, que será elucidada nos planos, que cada coração seja uma terra já preparada e arada para receber esta palavra como semente, que a mesma possa criar raízes, que nós possamos sair desta noite da Tua casa com raízes profundas, e que ao cheiro das águas, tudo aquilo que foi danificado, inviabilizado, ao cheiro das águas, possa ser recriado. Assim eu coloco cada um de nós como alvo do Teu amor. Fala de uma maneira audível e inteligível, para que nós ouçamos e entendamos o que Tu tens para nós, no precioso nome de Jesus. Amém? Você pode dizer ao seu irmão, Deus tem uma palavra poderosa para nós. O nosso tema é raízes. Raízes. Diga comigo, o nosso tema é raízes. O profeta Jeremias, no verso 7, ele começa a nos dizer acerca do homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Todos nós podemos entender que nós somos esses homens, sim ou não? A nossa esperança é o Senhor e a nossa confiança também está nele. E por conta disso, nós somos benditos. Você pode dizer comigo, eu sou bendito do Senhor porque confio nele. E agora Jeremias, ele foi um profeta denominado profeta chorão, porque Jeremias, ele era muito impactado com a situação do povo judeu, e ele, sendo um representante de Deus, porque o profeta, ele fala de Deus aos homens, ele representa Deus. E Jeremias, quando ele conhecia, o coração de Deus, o sentimento de Deus para com o seu povo, tanto é que no verso 29 e 11 ele diz assim: eu bem sei que pensamento tem acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias foi aquele homem que pôde mediar para que o povo judeu chegasse a um patamar de espiritualidade, de confiabilidade, de credibilidade, de esperança. E Jeremias, nesse momento, ele traz para nós uma analogia, uma comparação, quando ele fala acerca desse homem. Ele diz, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes. É por isso que o tema é raízes. Ele está dizendo que esse homem, ele é aquele homem que está plantado junto a ribeiros de águas. E ele também fala
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, nem a sequidão. Calor e sequidão tipifica aqui as circunstâncias, os problemas, as adversidades, situações que nós enfrentamos, que atingem muitas das vezes o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E eu queria falar sobre esse homem, dizer que o homem, ele é um ser tricotômico. O que é tricotomia? É a ciência que divide algo em 3 partes. O homem é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5,23, põe para mim, só para a gente fundamentar esse entendimento, por favor. 1 Tessalonicenses 5,23, você põe para mim. E o próprio Deus de paz, você lê comigo? Vamos lá. E o próprio Deus de paz os santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele define que o homem é um ser tricotômico, é o 3 em 1, né? E eu queria falar acerca dessas raízes do homem, seja a raiz ou as raízes do espírito, a raiz da alma e a raiz do corpo. E aqui orando, estudando, né? E Deus colocou no meu coração que o espírito do homem é a sua raiz espiritual. É através do nosso espírito que nós, primeiro vamos definir raízes. A importância da raiz na planta, porque ela tem a função de extrair os nutrientes, né, os nutrientes do solo, e também fixar, da sustentabilidade à planta. Quando nós falamos das raízes do espírito, nós encontramos na pessoa, né, eu vou falar de pessoa, você vai entender o que eu estou dizendo, do nosso espírito, que ele passa a ser essa nossa raiz. Porque o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos quem? Filhos. É a primeira comunicação que o Espírito Santo faz ao nosso espírito no momento da conversão. Nós deixamos o patamar de criatura ou de servos e nos tornamos, por conta dessa comunicação, filhos de Deus. Quem está isso? É o nosso espírito. Então o nosso espírito, ele é a raiz, a minha raiz espiritual. Diga comigo, meu espírito é a minha raiz espiritual. É a minha raiz espiritual. A alma, ela é a raiz do nosso emocional. Toda a questão que envolve o nosso emocional, toda essa situação que envolve essa área emocional, ela tem como raiz a alma. Então a alma, ela tem essa finalidade, e o corpo, o coração, ele passa a ser a raiz do nosso corpo. Vamos ver algo interessante quando nós falamos dos 5 sentidos, do espírito, da alma e do corpo. Vamos começar no corpo. Nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. Os 5 sentidos da alma: imaginação, consciência, raciocínio, afeição e memória. E os 5 sentidos do espírito: fé, esperança, devoção, reverência e adoração. Vocês ainda estão aí? Amém. Então são os sentidos. E todas essas coisas Deus colocou em quem? Um só homem. Deus colocou todas essas coisas, sabe em quem? Em você. Diga isso, irmão. Deus colocou todos esses sentidos no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Vocês dizem amém? Amém. Enquanto o nosso espírito, ele é a raiz nosso espiritual, significa dizer, se nós estamos bem espiritualmente, é porque o nosso espírito
ele está recebendo de Deus, ele está extraindo de Deus. E nós viemos aqui nesta noite porque nós temos uma necessidade espiritual. Vocês estão comigo? Amém. Há em nós uma necessidade espiritual. Nós precisamos buscar esse equilíbrio, seja no nosso espírito, seja na nossa alma, seja no nosso corpo. Quando você fala do corpo, você tem o coração. Por que o coração é a raiz do corpo? Porque Jesus fala o seguinte: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jeremias diz, verso 17, aliás, verso 9 do capítulo 17: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando nós falamos que o coração é a raiz do corpo, nós vamos entender que Jesus, ele deixa isso muito claro para nós, quando ele fala que a raiz, o responsável pelo nosso corpo, porque do coração procede, né? Porque se o coração, a boca fala que o coração está cheio, quando a Bíblia diz que da boca procede palavra de bênção, de palavras de maldição, a boca é só um instrumento que vai verbalizar um sentimento que eu tenho no meu coração. Quando o rei Davi tinha pecado contra Deus, ele escreve o Salmo 51, que é o Salmo de penitência, quando ele se vê totalmente excluído espiritualmente, porque ele pecou contra Deus. Ele logo, na sua oração, ele diz para Deus: não retire de mim o teu espírito, nem retire de mim a alegria da salvação, torna-me a conceder a alegria da tua salvação. Porque de alguma forma, Davi, em dado momento da sua vida, por conta do seu pecado, ele chega a dizer: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram-se. No verso, capítulo 51, verso 10, põe para mim, para a gente estar fundamentando, para depois a gente fazer a pregação que nós queremos fazer. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Davi estava vivendo uma instabilidade espiritual por conta do seu coração, que foi corrompido. A raiz do seu corpo estava totalmente comprometida por conta de situações que Davi foi vivendo, o pecado propriamente dito. E nós vivemos, irmãos, enquanto homens, sujeitos a tantas coisas, né? O mundo espiritual se levanta para inviabilizar que as nossas raízes, sejam elas de ordem espiritual, emocional e física, que elas sejam comprometidas. O mundo espiritual luta para que as suas raízes sejam tiradas da onde? Aonde o verso 8 diz: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Se as nossas raízes, sejam elas espirituais, se as nossas raízes, sejam elas emocionais, se as nossas raízes, sejam elas físicas, se elas estão bem, tudo vai bem para nós. Nós crescemos, nos desenvolvemos, nos santificamos, nos comprometemos, fugimos do pecado, fugimos do embaraço, nos convertemos ao Senhor. E todos aqueles que passam a ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que Deus está fazendo conosco? Deus trouxe-nos para um ribeiro de água. A palavra de Deus é água que lava e que limpa. Então Deus se encarregou nesta noite de trazer as nossas raízes para onde? Para ribeiros de água. Você concorda e você crê que enquanto essa palavra está sendo ministrada, as águas estão crescendo no templo? Que as águas que estavam
o nosso tornozelo, já envolveu o nosso joelho, já envolveu os nossos ombros, e de repente essa palavra vai nos levar tão profundamente às águas purificadoras que nós vamos ter que sair da casa do Senhor desse culto danado. Você entrou andando, mas vai sair andando. Amém. O que eu quero dizer é que enquanto aqui nós estamos, nós não temos noção como as nossas raízes estão se aprofundando, porque o conhecimento da palavra nos faz ter raízes profundas. Raízes profundas. Estava estudando acerca das raízes. Existe uma planta na região de Madagascar, que essa planta ela consegue ter uma raiz de 27 metros de profundidade. Você vai encontrar raízes que não param de se aprofundar, raízes que trazem a sustentabilidade e a estabilidade, o que nós precisamos hoje no século XXI, com tanta turbulência e com tanto caos. Precisamos de estabilidade no campo espiritual, também precisamos de estabilidade no campo emocional e também precisamos de estabilidade no campo físico. O nosso coração precisa ser um coração firme no Senhor. Existem pessoas, principalmente no mundo, que elas estão bem fisicamente, elas são pessoas malhadas, tomam tantas coisas para se desenvolverem, mas os seus corações, enquanto raízes do físico, ele não consegue absorver, extrair daquilo que nós entendemos que é a nossa carta magna, que é a nossa constituição espiritual, que é a nossa bússola no tempo de angústia, que é a nossa regra de fé no momento de turbulência, que é a nossa sombra eficaz no tempo do calor causticante, que é a nossa alegria, o nosso porto seguro quando vem qualquer tipo de turbulência. A pergunta que não quer calar: como nós estamos nos momentos difíceis? Jeremias traz para nós como é o comportamento, ou qual é o perfil desse homem que teme o Senhor e que confia no Senhor. Você pode abraçar o Senhor contigo assim: confiar, esperar e temer o Senhor. Te dará raízes profundas, vai te dar estabilidade nos momentos difíceis. As suas raízes serão regadas pelas águas e você não vai recear quando vier o calor, e você vai ficar firme no meio das tribulações, e você vai fincar suas raízes, e Deus vai te abençoar como o homem que teme o Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. As suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão, ano circunstancial, momentos que muitas das vezes você pensa em desistir, pensa em retroceder, pensa em não continuar. E todas as vezes, meus irmãos, que nós estamos vivendo essas variáveis, é porque há um desequilíbrio, ou um tipo de mortandade, algo sutil que começa a vir sobre as nossas raízes. Eu queria que você entendesse que quando nós falamos de raízes, essas raízes, elas precisam de um solo, para que a gente possa contextualizar e ver que Jesus referenciou as raízes como algo importante no Novo Testamento. Mateus 13, 1 ao 9. Vamos ver o que Jesus falou sobre raízes. Olha para mim. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram.
e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, por não ter o quê? Raiz. E logo secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30 por. Nesse momento, Jesus está trazendo para nós o entendimento, porque a parábola é uma linguagem figurada, e que Jesus trazia uma ilustração para dar entendimento àquilo que ele falava. Ele usa a figura do semeador. Quem é o semeador nessa situação aqui? Deus. Quem é a semente? A palavra. E a grande verdade é que nesse momento nós estamos na condição de solo. Houveram raízes ou sementes que caíram em situações onde a terra não estava propícia, receptiva. Ora, à beira do caminho, não conseguiu criar raízes. Ora, nos pedregais, não conseguiu também ter raízes. Ora, nos espinhos, os espinhos a sufocaram, que são as circunstâncias, e logo ela se perdeu. Até que essa semente caiu aonde, meus irmãos? Numa terra boa. Numa terra boa. E quando cai numa terra boa, a semente logo, ela consegue se enraizar, e ela consegue se fixar no solo, e por conta disso, ela consegue trazer os nutrientes necessários para que essa semente possa germinar, florescer e frutificar, como disse Jesus, a 30, 60 e a 100 por um. Nós vemos que muitas das vezes, eu falava da questão de uma pessoa estar bem com a sua raiz, né, física. Você está com saúde, você tem estado bem fisicamente, e muitas das vezes as pessoas estão bem fisicamente, mas estão com problema na alma, né? A gente vive esse século da exclusão, da rejeição, da batalha, da luta. Muitas das vezes você está numa batalha que você não sabe por que está. E nós sabemos que lutamos contra espíritos. Paulo chega a dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra príncipes e principados. Imaginemos o que o mundo espiritual pensa de nós, quando ele entende que nós somos homens, né, em lugares propícios, junto a ribeiros de águas, aonde nós podemos extrair da palavra de Deus, no culto de adoração, todos os nutrientes, para que a gente possa ter mais uma semana, aonde o nosso espírito pode receber de Deus e se fortalecer, aonde a nossa alma conseguiu encontrar um porto seguro. Davi deixa muito claro, quando ele fala sobre a alma enquanto raiz, ele diz assim, no capítulo do Salmo 42, porque está abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que Davi descobre? Que a sua alma, que deveria trazer os nutrientes de tranquilidade, né? Os nutrientes para que ele se acalmasse, a sua alma estava vivendo em abalo, trazendo sobre Davi perturbação. Bota lá o verso 11, porque está batida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu socorro e o meu Deus. Amém. Quantas vezes, meus irmãos, a gente está bem espiritualmente por conta de nós estarmos na casa de Deus, a gente adora o Senhor, a gente fala em línguas, a gente se alegra no espírito, mas quando a gente volta para casa, a gente tem os mesmos impactos das nossas necessidades em relação às nossas percepções. Nós vimos aí os 5 sentidos da alma, nós pontuamos, né? Imaginação, consciência, raciocínio, amor e memória. Jeremias, ele chega a nos dizer o seguinte,
memória aquilo que me dá esperança. Se você um dia tem uma experiência concreta, poderosa em Deus, a sua alma que conseguiu extrair todas essas coisas e passa para o teu emocional, quando o teu emocional quer parar, quando você está vivendo a iminência de ter uma depressão oriunda de uma ansiedade. Nós vivemos no século da depressão, onde as pessoas vivem as suas incertezas. E o que Deus nos mandou pregar nesta noite? Equilíbrio, raízes profundas, e que as nossas raízes sejam elas espirituais, emocionais e físicas, que essas raízes possam extrair tudo aquilo que Deus tem para nós nesta noite, porque o que Deus tem para nós nesta noite vai mudar o nosso futuro e abençoar a nossa história. Aleluia! E não para por aí. Jó nos traz um entendimento profundo desse raciocínio. Eu queria que você abrisse comigo Jó 14, 7 e 9. Do 7 ao 9, galera. Pode botar para mim? Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Nesse momento, nós podemos ver na pessoa do patriarca Jó o homem que mais sofreu, né? Falando de homem, claro que o homem que mais sofreu foi Jesus, mas nós encontramos na história de Jó uma história conflitante, de perda, de assolação, de exclusão, de rejeição. Até a sua esposa chega a dizer: você ainda continua confiando em Deus? Ela lhe diz: amaldiçoe-se pelo Deus e morre. Como que se dissesse: o que te adiantou temê-lo? O que te adiantou reverenciá-lo? O que te adiantou mover suas ofertas que você fez durante toda a sua vida? E Jó não sabia que aquele momento de provação era um propósito de Deus para mostrar para o diabo que existem homens fiéis nessa terra. Aleluia. Amém. Quantas vezes nós ficamos inquietos, ficamos sobremodo, carregados de angústia, de amargura, ficamos com a alma amargurada. Somos pessoas que respondemos às outras brutalmente, que nós não temos paciência para ouvir e aconselhar e ajudar alguém. Algumas vezes as pessoas vivem as suas angústias de ordem espiritual, quando as nossas raízes, elas não estão no lugar que deveria estar, junto às águas. E eu quero conclamar a igreja: se você quer ter uma vida espiritual regada, nutrida, que você possa trazer todos os dias as suas raízes espirituais, que é o teu espírito, ao conhecimento da palavra. E você vai ver que, a começar no teu espírito, Deus vai trazer um equilíbrio, porque o Espírito Santo cheio da palavra é um espírito alimentado. Você consegue ponderar algumas coisas, você consegue ter um momento de equilíbrio. Por que eu falo isso? Aí sim nós fechamos com Hebreus 12:15. Olha o que o autor da carta aos Hebreus nos fala no capítulo 12:15. Põe para mim, por favor, irmã. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminam. Parei. Que nenhuma raiz de amargura. O autor da carta se refere a que tipo de raiz? Seria uma raiz espiritual, por falta de confiar em Deus. Seria raízes no âmbito da alma,
é sabido que, via de regra, por via de regra, toda essa parte de angústia, ela se aloja onde? Na nossa alma. Jesus chega a nos dizer que a alma que pecar, esta morrerá. A nossa alma, ela é responsável de acreditar, de confiar, de caminhar, de não desistir, porque exatamente é a nossa alma que recebe a palavra de Deus. Porque se a nossa memória, o sentido de amar, o sentido de memorizar, o sentido, tantos outros, né, de consciência, de raciocínio, qual é o raciocínio lógico? O Deus que fez ontem vai fazer hoje e amanhã. O Deus que provisionou ontem vai provisionar hoje, ontem, hoje e amanhã. O Deus que me curou ontem vai me curar hoje e amanhã. É um raciocínio que a alma tem direito de te lembrar. Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Tudo que é em mim o quê? Espírito, alma e corpo. E não te esqueças. Dever de lembrar, de memorizar, está na alma. Se a nossa raiz, a raiz da nossa alma, ou a alma como raiz, se é uma alma salva, saciada, você não vai se perturbar no dia da angústia, porque as suas raízes estão firmes, e Deus tem te dado uma palavra, e se Deus te deu uma palavra, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Continuemos o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Isso. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Continua, Gabi. Quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e misericórdia. Que mais? Quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que mais? O Senhor executa atos de justiça e o juízo a favor de todos os oprimidos. Você está vivendo alguma coisa no termo de opressão, de angústia, de amargura? Deus é o teu juiz. Serás restituído, serás amparado, serás provisionado, serás dirigido, serás orientado, terás conselho, porque bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho de suas mãos, feliz será, e tudo lhe irá bem. Continua no Salmo 103, minha amada. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. A coisa que mais entristece a Deus é um povo desmemoriado. Eu queria fazer uma pergunta. Quantas pessoas já viveram um milagre? Pelo menos um. Pode passar só. Quantas pessoas viveram 10 milagres? Quantas pessoas viveram 100 milagres? Está diminuindo o número? Eu estou espantado aqui, muito rápido. É claro, se a gente não contabilizar os milagres, nós vamos, restringir. Então eu quero trazer uma definição de milagre para você. Apóstolo, defina milagre: tudo aquilo que não se explica. Se você durante a sua vida viveu inexplicável, você viveu um milagre. Amém. Então eu queria fazer uma pergunta de novo. Amém? Vou te cansar em relação a isso, porque Deus sabe de tantas coisas que Ele tem feito por você. Tá? Mas, voltando lá em Hebreus 12:15, Hebreus nos chama a atenção. Ele diz para nós: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. O que é uma exclusão da graça? Seria exatamente você retirar as suas raízes
das fontes de água. Seria exatamente você tirar as suas raízes, sejam elas espiritual, emocional e física. O apóstolo Paulo, ele diz para nós: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Eu assisti recentemente um vídeo do psicanalista Augusto Cury. Ele tem mandado para mim, para visto alguns vídeos. E ele fala sobre, ele usa um termo que eu não gosto. Ele fala o vampiro da alma, que eu vou chamar de morcego, fica melhor do que isso. Então, ele chama de vampiro da alma. Ele fala que muitas das vezes esses espíritos, ele não denomina espírito, mas ele traz um conhecimento que muitas das vezes a nossa alma está sendo sugada, seja para que não haja uma estabilidade, seja para que haja uma confusão, uma perturbação, ou seja, algum momento difícil que você está vivendo, e muitas das vezes os judeus viviam essas situações que as pessoas diziam: onde está o teu Deus? Por que essas coisas têm te sucedido? Por que você tem encontrado, enfrentado tantas provas? E algumas vezes, irmãos, nós somos muito atingidos na nossa alma. E esse psicanalista, ele diz para a gente tomar cuidado, para que esses morcegos, ou denominar esses demônios, porque ele não fala, porque ele não tem um espiritual, e nós queremos trazer um espiritual sobre isso. O mundo espiritual luta para que as suas raízes sejam tiradas dos lugares aonde existem correntes de água. O mundo espiritual luta para que os ribeiros de água não alcancem as suas raízes. O diabo luta para te trazer confusão emocional, para te trazer confusão espiritual e para te trazer confusão física. O que seria uma depressão, que a princípio ela é iniciada na alma, mas ela reflete no seu físico quando a pessoa vai para dentro de um quarto, tranca a porta e não quer sair de casa. Quando essa pessoa para de comer e para de se cuidar. Então, de alguma forma, Jeremias, há 700 anos antes de Cristo, Jeremias estava dizendo para nós o seguinte: sabe o segredo para que você e eu sejamos bem-sucedidos? Tema o Senhor, traga as suas raízes para junto dos ribeiros de água. E no campo espiritual, ribeiros de água está exatamente aqui. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta o teu espírito, ela traz promessa para a tua alma e ela cura o teu corpo. Deus é um Deus que cura o nosso espírito, alma e corpo. E Deus quer nos trazer nesta noite estabilidade. Diga comigo: Deus quer nos trazer nesta noite estabilidade. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova crescerá. Vamos cantar esse louvor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e ouvisse esse hino. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração.